Bom, antes de começar, eu queria agradecer à reitoria, né, na pessoa do reitor, da Ana Lúcia, pela criação da cátedra de professor residente no IEAT, e ao conselho diretor do IEAT, né, principalmente ao Cacá, por terem me escolhido para poder usufruir esse ano desse privilégio de poder me dedicar a essa pesquisa, a qual eu vou apresentar uma parte dessa pesquisa hoje. Tá? Então, o título da minha palestra é Do Metrô de Londres ao Mapa de do Rio São Francisco, as várias grafias do saber. Então, nós vamos começar com uma pequena história. O usuário do metrô de Londres, embarcado na estação de Oxford Circus, examina atentamente um mapa fixado em uma das paredes da estação. Ao procurar o seu caminho até Wimbledon, ele desloca o seu dedo por uma encruzilhada de traços contínuos, azuis, verdes, vermelhos, amarelos, entre tantas outras cores de linhas de trens que se cruzam no mapa. Em poucos segundos, elabora sua rota. Tomar a linha azul, Vitória, em direção a Brixton, descer na estação Vitória e ali pegar a linha verde até o Wimbledon. Sem dúvida, nosso cidadão será bem-sucedido e em poucos minutos estará desembarcando na estação pretendida. Mas sua atitude, encarada com naturalidade por qualquer habitante de uma megalópole moderna, nos permite interessantes considerações. Não há dúvida que um habitante do século XVIII da antiga cidade de Londres, localizada em uma parte do mesmo local onde agora está disposta a gigantesca megalópole londrina, que observasse aquela representação, não veria naquela sucessão de linhas coloridas o menor significado, nem seria capaz de atentar que aquilo poderia ser uma representação futura do mesmo espaço urbano onde ele residia. Não podemos também deixar de perceber que o fato de nosso habitante anônimo não ter gastado mais do que alguns poucos instantes para encontrar o caminho a ser trilhado, não faz dele um profundo conhecedor da cidade de Londres. Na verdade, o mapa mental por ele elaborado, percorrendo as linhas do metrô, possui apenas algumas correspondências com a cidade que se estende no solo a muitos metros acima de sua cabeça. As estações estão dispostas na mesma ordem como sucessivamente se apresentam na superfície, mas as distâncias e as linhas que as conectam no mapa do metrô não correspondem exatamente à realidade do traçado urbano real da cidade londrina. Se por acaso o incauto morador tentar colocar os dois mapas, o do metrô e o da cidade, um sobre o outro, logo perceberá que não se encaixam perfeitamente. No mapa do metrô, as linhas de trem formam uma rede esquemática de traços coloridos, retilíneos ou circulares, harmonicamente geométricas, sendo o centro de Londres apresentado na forma de uma garrafa. No mapa da cidade, se tracejarmos linhas imaginárias entre as diversas estações do metrô que pipocam pela cidade, essas mesmas linhas apresentarão distorções, ondulações e angulações inusitadas em relação ao tracejado perfeitamente geométrico que adquirem no mapa do metrô. Se fizermos uma reprodução mais realista e menos esquemática desse sistema de linhas de trem, a representação gráfica resultante perderá exatamente sua conformação geométrica e esquemática que tornou universalmente conhecido o mapa do metrô de Londres, um clássico do design visual do século XX, cujo traçado é fácil de entender e altamente funcional. Para tornar mais claro o desenho, o centro da cidade é também representado de forma a parecer muito maior do que realmente é. E algumas estações são aproximadas e outras distanciadas. Por exemplo, Piccadilly é, na verdade, muito mais próxima de Leicester Square do que Dover Street. Linhas que, na verdade, são onduladas, apresentam-se como lineares, e seu posicionamento real é deslocado para apresentarem sempre o sentido norte-sul ou leste-oeste. Mostrar seu traçado real aos usuários é irrelevante. Tal é o caso, por exemplo, da linha entre Earls Court e St. James Park. Uma única concessão à geografia da cidade é feita
com a inclusão do rio Tamisa. Mesmo assim, ele é desenhado de forma estilizada, e o objetivo de sua inclusão é facilitar a orientação dos passageiros. Essa situação nos coloca algumas questões iniciais. Sabemos, pois, que o mapa do metrô de Londres não é um retrato fiel da cidade, nem mesmo das linhas que se esparramam pelo subsolo, mas sua característica esquemática é extremamente útil ao apressado usuário do sistema. Sabemos também que, de posse desse mapa, esse morador não será capaz de encontrar o seu caminho, caso decida percorrer a mesma distância de carro, a pé ou de ônibus. Nesse caso, o complexo mapa da cidade, com sua intricada rede de ruas e avenidas, lhe será muito mais útil. Podemos concluir, então, como um dos nossos pontos iniciais, que os mapas são produzidos segundo diversos critérios, e um deles é a satisfação dos seus usuários, ou seja, levam em consideração os fins a que se destinam. Isso impõe uma série de escolhas do que e de como o mesmo espaço pode ser representado. Mas antes de irmos mais adiante, vamos a uma outra história contada por Jorge Luiz Borges. Eu estou citando aí o Borges. Naquele império, a arte da cartografia atingiu uma tal perfeição que o mapa de uma só província ocupava toda uma cidade e o mapa do império uma província. Com o tempo, esses mapas desmedidos não satisfizeram mais, e o Colégio dos Cartógrafos levantaram um mapa do Império, que tinha o tamanho do Império, e coincidia ponto por ponto com ele. Menos apegados ao estudo da cartografia, as gerações seguintes entenderam que esse extenso mapa era inútil, e não sem piedade o entregaram às inclemências do sol e dos invernos. Ora, logo se percebe uma diferença nítida entre essas duas histórias. Na primeira, como já foi dito, a representação de Londres não é uma cópia fiel da cidade, mas se apresenta como extremamente útil e prática para aqueles que, na correria habitual dos moradores das grandes cidades, precisam de se deslocar com rapidez e agilidade pelas linhas de metrô. No segundo caso, a arte cartográfica se tornou um objeto em si, e o mapa do Império abandonou sua função primeira, que é a de representar um espaço geográfico, para aos poucos tomar a dimensão do próprio espaço. A partir do contraste entre essas duas histórias, podemos discutir outros pontos fundamentais sobre a arte de produção do mapa e seus diversos usos ao longo do tempo. Primeiramente, vamos esclarecer que o mapa é sempre representação, que evidentemente mantém uma íntima relação com o espaço que representa, mas não é e não deve ser ou ocupar o próprio espaço. Se ele perde essa característica de representação, ele deixa de ter sua função reconhecida. O mapa é, pois, uma expressão simbólica de uma área, ainda que nos dias atuais as imagens de satélite sejam ferramenta essencial para a arte cartográfica e que aparentemente, e apenas aparentemente, não são a própria área, apenas reduzidas à miniatura. Mesmo os mapas produzidos a partir das imagens de satélite são representações do espaço cartografado. Podemos considerar, então, a partir desse momento, que os mapas contêm uma linguagem que é necessariamente simbólica e que deve ser decodificada para que se possa melhor compreendê-la. É preciso, no entanto, deixar claro aqui uma advertência, a qual voltaremos mais adiante. Não existe uma linguagem cartográfica única, universal e imutável. Os mapas são, pois, como um texto, e tem cada um e em seu tempo uma linguagem própria. Todo mapa é um conjunto de signos ou símbolos historicamente construídos, ainda que na produção cartográfica se tenha buscado nos tempos contemporâneos o compartilhamento de signos cada vez mais esquemáticos e dotados de universalidade. Bem, vejamos um terceiro e último exemplo antes de chegarmos ao Rio São Francisco e ao mapa que vem a ser o tema principal da palestra de hoje. Trata-se agora do roteiro ilustrado das terras minerais do Brasil, mapa de Manuel Francisco dos Santos Soledade, produzido em 1729 e que retrata, espantem-se vocês ou não, a região mineradora da América Portuguesa, onde hoje se situa o estado de Minas Gerais. Nada mais difícil para nós, homens de hoje, reconhecermos Minas Gerais nesse conjunto de palavras e desenhos que o autor nos apresenta. No entanto, afirma Manuel Francisco dos Santos Soledades, que ele reuniu nessa carta
todas as informações que dispunha sobre as terras que visitou, para que servisse de roteiro àqueles que se aventurassem em repetir sua jornada. Ou seja, o autor parecia ter certeza que as informações que dispôs no mapa seriam suficientes e facilmente inteligíveis para aqueles que se aventurassem pelos mesmos caminhos no interior das Gerais. Outra questão que esse mapa nos coloca é que muitas vezes os signos de forma intencional, conscientemente, outras aparecem ali de forma inconsciente. Nessa perspectiva, o mapa pode nos informar muito mais sobre o universo cultural do autor do que sobre a área representada. Assim é que a imagem de Soledade das Minas tem uma relação direta com o imaginário que por essa época se formulava sobre essa região mineradora entre aqueles que se aventuravam a se dirigir para lá. Observando-se atentamente essa imagem, percebe que as minas se apresentam no mapa como um verdadeiro saco de ouro, está aqui o saco aqui, né, em volta, um verdadeiro saco de ouro do sul, fechado por correntes de rios e montanhas, como se espera de um paraíso terrestre, difícil de ser encontrado, pois suas riquezas concedidas por Deus só são reveladas àqueles que as buscam com grande esforço. Chegamos então a mais uma outra questão colocada pela nossa aparente incapacidade de compreensão do mapa de Soledade, bem diferente da sensação que nos despertou a imagem inicial do mapa do metrô londrino. Para que o mapa possa ser utilizado e dessa forma ser compreendido em sua plenitude, seu produtor e seu consumidor devem partilhar um conjunto de signos comuns. E quanto maior for este compartilhamento, maior será a capacidade de apreensão do conjunto de informações que o mapa contém. Poderíamos dizer, então, que o tempo que nos distancia do momento em que o mapa foi produzido e o fato de não compartilharmos mais desses signos nos impediriam de compreender a imagem? Quer dizer que os mapas, como outros documentos, só podem ser compreendidos e decodificados pelos próprios contemporâneos? Claro que não. Podemos compreender os mapas produzidos no passado, como fazemos da mesma forma com outros documentos escritos, a partir do conhecimento que temos dos elementos que compunham a cultura no qual eles foram formulados, ainda que não tenhamos vivido na mesma época. É aí que reside o trabalho do historiador. E é aí que a cartografia e a história se tornam ligadas, pois é a partir da história que podemos mergulhar na aventura de decodificar os signos que o cartógrafo utilizou no passado. Como eu disse, alguns intencionalmente, outros nem tanto. Né? Mas o estudo da cartografia histórica engendra uma série de elementos, como a linguagem cartográfica, o estudo dos desenhos, das iluminuras, as noções de espaço e de forma. Né? E tudo isso compõe a forma como o homem entende e representa o mundo. E exige, então, do historiador, da cartografia, um esforço interdisciplinar. São estas apenas algumas das questões que se colocam aos que escolhem os mapas como fonte documental de estudo e que serão extremamente úteis para a gente trabalhar aqui agora um pouco com outro mapa, que, como já foi dito, é o tema dessa palestra. Trata-se da Carta da América Meridional, da autoria de D'Anville, produzida por encomenda de um célebre diplomata português, Dom Luís da Cunha. Esse mapa deveria servir aos propósitos da coroa portuguesa nas negociações dos limites com os espanhóis na América, os quais estavam sendo intensamente discutidos no limiar da primeira para a segunda metade do século XVIII. Essas negociações resultaram em 1755 na assinatura do Tratado de Madrid, estabelecido entre as duas coroas, que buscava conferir aos territórios na América um formato mais compatível com o real povoamento que as duas coroas tinham engendradas na América desde o Tratado de Tordesilhas. A Carta da América Meridional, então, foi produzida a partir de uma intensa colaboração que se estabeleceu entre o D'Anville e o Dom Luís da Cunha, que está aí na imagem. Né? O D'Anville era um cartógrafo que se tornou, na segunda metade do século XVIII, geógrafo oficial do rei da França. Foi também, a partir de 1773, membro da Academia de Ciências de Paris. Era um verdadeiro savant. Dom Luís da Cunha, português, foi, na primeira metade do século XVIII, embaixador de Dom João V nas grandes cortes europeias
e participou direto ou indiretamente dos grandes acordos diplomáticos do seu tempo, que entre tantos assuntos se debruçaram sobre a questão dos limites entre as duas coroas na América. Foi exatamente durante sua intensa atividade como diplomata, está aqui o fechamento do acordo entre os espanhóis e portugueses no Tratado de Utrecht, que se tornou claro para o Dom Luís a necessidade de construção em Portugal de uma vasta e sólida base cartográfica de seu território na América, né, que vinha sendo alvo de disputa em guerras, inclusive a Guerra de Sucessão Espanhola, entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola. Mas foi a partir de 1720, quando um método mais preciso foi desenvolvido para a medida das longitudes, que Dom Luís da Cunha tomou para si diretamente a função de fazer essa cartografia da América. Com esse método desenvolvido por Delisle, né, que era o cartógrafo oficial do rei da França, uma nova febre cartográfica se abateu sobre a Europa. Efetivamente, essa febre se abateu sobre a França num tal grau que Luís XIV, no começo do século XVIII, exclamou que os cartógrafos, com suas medidas acuradas das longitudes, haviam feito o território da França perder mais área do que os seus inimigos em vários séculos. Foi exatamente, não por acaso, em 1720, então, no contexto dessa discussão, durante uma das suas estadas em Paris, que o Dom Luís vai tomar para si a tarefa de auxiliar a produção desse mapa. E ele vai se unir, então, ao D'Anville, né, e essa junção dos dois vai ser extremamente proveitosa. Em 1748, quando ele termina a carta, D'Anville tinha feito o mapa mais preciso sobre a América até então produzido. E o que foi fundamental para a sua reputação científica e para a concessão do título de geógrafo do rei, para o que era necessário ter desenhado uma obra-prima cartográfica reconhecida pelo próprio rei, né? Como disse o Sérgio, os reis liam física, liam também cartografia. Dom Luís da Cunha, por sua vez, possuía em mãos o documento que considerava essencial para travar as negociações diplomáticas com a Espanha, nas quais pretendia exercer um papel crucial, mas que foi frustrada essa sua pretensão por sua morte em 1749, poucos anos antes da celebração do Tratado de Madrid. A estreita colaboração entre os dois se delineou a partir de um conjunto de documentos, hoje disperso em alguns arquivos que o embaixador português forneceu ao cartógrafo. Né? Durante todos os anos em que ele esteve viajando pela Europa, o Dom Luís foi reunindo esse conjunto de documentação que entregou ao D'Anville, então, para que ele pudesse produzir esse mapa. D'Anville jamais deixou o seu gabinete na França, né, e esses documentos, então, se tornaram os olhos do cartógrafo sobre o espaço a ser representado, as fontes de uma geografia vivida. A partir dessa questão, então, cotejando o mapa com os documentos e os relatos utilizados pelo cartógrafo, nós podemos avançar um pouco mais no entendimento do processo de construção dessa linguagem cartográfica. Então, como que o mapa nos deixa ver a experiência cotidiana daqueles que produziam essas fontes cartográficas? Né, esses anônimos que estavam aí palmilhando os sertões das Gerais, os pampas platinos, as selvas amazônicas, e que eram os verdadeiros informantes do cartógrafo. Para caminharmos, então, nessa direção, eu vou analisar qual que é essa direção. Analisar o processo de produção da carta, desvendando a linguagem cartográfica que ali subjaz. Eu não irei fazer aqui uma análise do mapa como um todo, mas de uma pequena parte dele, que é essa que vocês estão vendo aí. Trata-se de um trecho reduzido, situado entre a Bahia e a área central da capitania de Minas Gerais. Mais especificamente, entre a cidade de Salvador, né, que está aqui, e Vila Rica, que está um pouco abaixo aqui. Compreende, grosso modo, o caminho da Bahia, que está traçado aqui no mapa, né, ou do Curral do Sertão, que em grande parte margeava aqui o Rio São Francisco e depois penetrava aqui pelos seus afluentes, o Rio das Velhas. Para estabelecer no mapa os detalhes dessa região, percebe-se que D'Anville utilizou um roteiro. Um roteiro.
intitulado Notícia das Minas da América, chamadas Gerais, pertencentes ao El-Rei de Portugal. Esse roteiro foi escrito a partir da experiência de viagem de 3 irmãos, Diogo, João e Sebastião Nunes, que se intitularam no documento os Irmãos Nunes. Então, é um pouco trabalhar esse roteiro em conjunto com o mapa, que vai ser o tema de hoje. Não sabemos como esse documento chegou exatamente às mãos do embaixador. Diogo, um dos irmãos, em suas andanças pela Europa, pode ter passado o roteiro a outros cristãos novos ou judeus, inclusive pertencentes à sua família, que por sua vez poderiam o ter entregue a Dom Luís, que vai depois entregar ao D'Anville. Isso poderia ter ocorrido, por exemplo, durante a estada do embaixador em Haia, quando ele se tornou amigo de Álvaro Nunes da Costa, relacionando-se a partir... só um minutinho aqui. Isso aqui é uma outra versão desse mesmo trecho. Um pouco posterior, é uma cópia de 1761, somente dessa parte do mapa. Então, em Haia, ele se tornou amigo de um tal Álvaro Nunes da Costa, relacionando-se a partir desse indivíduo com a família Nunes e com a comunidade local de judeus portugueses. Outra possibilidade é que Dom Luís o tenha adquirido em sua primeira estada em Paris, entre 1720 e 1725, quando se mostrava extremamente atento em recolher, em várias partes da França, documentos e mapas sobre o Brasil. Quando Diogo foi preso pela Inquisição, em 1729, ele contou que saíra do reino e fora para Angola, depois para o Brasil, viajara então para várias regiões da Europa, para finalmente retornar ao Brasil, onde acabou sendo preso. Durante esse périplo europeu, ele esteve na Inglaterra, onde se encontrou com vários membros de sua família, em Dunkerque, na França, onde encontrou com o irmão João, que por essa altura já deixara o Brasil e residia ali, e de volta a Portugal, em Lisboa, Almada e em algumas feiras do Alentejo, se encontrara com vários membros de sua família e com outros cristãos novos. Em qualquer desses lugares, ele poderia ter fornecido o roteiro das Minas a outros cristãos novos, para que seguirem os passos. A descoberta das minas do ouro e o significativo fluxo populacional que se seguiu provocou uma produção intensa de roteiros e mapas que descreviam as formas de entrada e acesso à região. Especula-se que na ampla comunidade de cristãos novos, cujas redes de informação até hoje são pouco conhecidas, teriam circulado vários desses itinerários que serviram para indicar os caminhos até a região mineradora. Como exemplo, o médico português Jacó de Castro Sarmento, refugiado em Londres, escreveu em 1735, nesse livro aí, chamado Matéria Médica, de sua autoria, roteiro e descrições sobre as regiões auríferas e diamantíferas de Minas Gerais, e a que aparentemente se destinava à comunidade judaica e cristã nova. Até hoje, apenas o roteiro redigido por Francisco Tavares de Brito, publicado em Sevilha em 1732, parecia ser remanescente daquilo que se especula ter sido uma fonte extremamente comum à época. Assim, é bastante provável que o roteiro que os irmãos Nunes tenham escrito era um roteiro em viagem ou de sua própria família que gostariam de se refugiar no Brasil. Portugueses, cristãos novos, só uma parte, os cristãos novos foram os judeus convertidos à força no Império Português a partir do fins do século XV. Eles eram naturais da vila de São Vicente da Beira, Bispado da Guarda, próxima à fronteira espanhola. E eles eram descendentes de famílias de judeus fugidos de perseguições inquisitoriais na Espanha e convertidos à força ao catolicismo em Portugal. Eles experimentaram, como vários outros cristãos novos, o peso da perseguição inquisitorial, e o Brasil, e nós vamos ver no século XVIII, particularmente as Minas Gerais, tornou-se local de destino daqueles que esperavam que então remotas terras estivessem a salvo. Os Nunes, como outros cristãos novos do século XVIII, buscaram a expansão das fronteiras do interior do Brasil como ponto de refúgio, espaço de migração e fonte de enriquecimento. Diogo seguiu os passos do seu irmão João, que era tratante na Bahia, e de Sebastião, que exercia o mesmo ofício em Minas.
Os tratantes serviam como comissários, realizando negócios, transportando mercadorias ou cobrando dívidas, agindo sempre sobre comissão. Por isso estabeleciam redes de negócio e amizade que abarcavam amplos espaços. Daí a gente vai ver, por isso que eles vão ser capazes de escrever esses roteiros, né? Não por acaso, por essa mesma época, a Inquisição portuguesa voltou seus olhos para a região das Minas Gerais e, ao contrário das expectativas desses emigrados, os cristãos novos que para ali se dirigiram encheram os cárceres do Santo Ofício. Na lista de presos e processados pela Inquisição vindos no Brasil no século XVIII, encontra-se o significativo número de 150 réus oriundos de Minas Gerais. Dessa sina não escaparam os irmãos Nunes, que foram denunciados à Inquisição. Mas, apesar dessas denúncias, apenas Diogo foi preso e enviado a Lisboa, né, saindo aí num auto de fé, tendo se reconciliado perante a mesa inquisitorial. Seus irmãos escaparam dessa sina porque João fugira para a França, por essa época já estava morto, e Sebastião emigrara definitivamente para a Inglaterra. Na ocasião de sua prisão, Diogo tinha 53 anos e se apresentou não mais como tratante, mas sim como um homem de negócio, sintoma de seu enriquecimento no trato mercantil. Apesar disso, informou à mesa que não sabia ler nem escrever. A região onde se estabeleceram os irmãos Nunes, o Curralinho, hoje Corinto, ficava em uma das inúmeras ramificações do caminho que da Bahia ligava a região das Minas, por onde passavam as boiadas que iam abastecer de carne a população que aumentava constantemente. Por isso também era chamado Caminho dos Currais, devido às inúmeras fazendas de gado que por ali se estabeleceram. Em torno dessas fazendas, como locais de pouso, foram surgindo pequenos arraiais que mesclavam características entre o urbano e o rural. Esse era o caso do Curralinho, pequeno curral, né, um povoamento que surgiu por volta de 1700, na confluência de várias fazendas de gado, no encontro do caminho que vinha da Bahia e a ramificação que seguia para a região do Cerro do Frio, a leste. O Curralinho ficava, assim, ao mesmo tempo distante, cravado nos sertões da capitania, mas ao mesmo tempo um local de trânsito intenso de viajantes. Era um ponto estratégico, então, para o estabelecimento de uma comunidade de refugiados, como era o caso dos cristãos novos, já acostumados com o trato mercantil. E disso, logo se apercebeu os braços da Inquisição e 25 indivíduos foram presos ou denunciados como cristãos novos na localidade. Vários deles chegaram a ser presos e remedidos para Lisboa. 3 eram mulheres, todos os demais eram do sexo masculino, sendo que 9 tinham o sobrenome Nunes. Dispersa em Portugal, a família Nunes se reunia, então, de novo, nas Minas Gerais. A descrição dos caminhos que levavam às minas e a exata localização de cada um deles era um ponto importante a ser mantido secretamente fora do domínio público pelas autoridades portuguesas, porque o Conselho Ultramarino acreditava que o domínio desses caminhos seria um facilitador das invasões estrangeiras. Né? E, nesse momento, as minas auríferas eram o saco de ouro do Império Português. Por isso, o mais conhecido desses roteiros, o do Padre Antonil, inserido no seu livro Cultura e Opulência no Brasil, apesar das 5 licenças de impressão e de ter chegado a ser impresso, foi logo depois recolhido e queimado, tornando os originais do livro extremamente raros e objetos de cobiça entre os colecionadores. O cuidado das autoridades, a fragilidade desses documentos e o fato de terem circulado de forma secreta fez com que inúmeros desses roteiros não chegassem aos nossos dias, tornando o roteiro dos irmãos Nunes um exemplar quase único. Então, é nesse contexto, então, que o roteiro é escrito. Podemos dizer que ele é um mapa mental, né? E 2 aspectos reforçam a ideia que o texto se destinava a reproduzir os caminhos que cortavam a região, com vistas a orientar alguém que efetivamente se dispusesse a percorrer a mesma trilha. De um lado, o texto descrevia cuidadosamente o caminho, apontando os melhores trechos e as formas de percorrê-lo. De outro, alinhava os cuidados e perigos que deviam ser evitados, bem como as fontes de água e os alimentos necessários ao caminhante para o prosseguimento da viagem.
A recorrência desses elementos, que exaltam a natureza animal, vegetal e mineral, aproximando-a de um novo Éden, ainda propício à ocupação, é aspecto que se observa numa simples leitura do texto. A descrição favorável da natureza e a exaltação da região com abundância e diversidade de frutos e alimentos não estiveram circunscritos apenas ao relato dos Nunes, mas decorria do papel central que a região passava a ocupar na cosmologia de muitos portugueses na época. Era o próprio paraíso terrestre à espera e reservado para a ocupação portuguesa. Em vários trabalhos meus, eu venho apontando para esse aspecto que tenho chamado de uma visão emboaba das Minas e que decorre da percepção de que a região estava destinada para os portugueses em oposição às reivindicações dos paulistas, os verdadeiros descobridores. No início do século XVIII, as Minas, então, passaram a ser descritas por esses elementos maravilhosos. As raízes desse processo podem ser encontradas na tradição cristã católica, de crença na existência de um paraíso terrestre e no próprio milenarismo português. O que é curioso no relato dos três irmãos é que podemos conectar esse fenômeno e recuá-lo à tradição judaica, fortemente presente na cultura popular portuguesa da época e na sua crença de uma terra prometida, o jardim das delícias prometidas por Deus e revelado por Moisés aos judeus em sua fuga do Egito. Assim, ao descrever algumas ilhas do meio do Rio São Francisco, o roteiro apregoa, entre aspas, que muitas delas não têm dono, ou seja, podem ainda ser ocupadas pelas hordas de judeus portugueses que por essa época andavam errantes pelo mundo. Outro elemento que aponta para a visão paradisíaca da região é a importância que ele atribui ao Rio São Francisco como a origem de toda a fartura que se encontra na região. O rio é também o elemento geográfico que orienta os viajantes. Não nos esqueçamos aqui a importância que a travessia do rio Nilo ocupa na descrição da fuga dos judeus do Egito. Essa visão onírica do Rio São Francisco não era totalmente nova. Desde o século XVI, o Rio São Francisco, em vários relatos, já era associado ao paraíso terrestre. Era comum dizer que o rio tinha um sumidouro que fazia desaparecer aquele mar de água, que só reaparecia a bastante distância e que também que o seu curso, em um extenso trecho, percorria uma rota circular. Essas duas imagens eram associadas na escatologia europeia à existência de um paraíso terrestre, e percebe-se que em diferentes momentos estiveram associadas às rotas de outros rios, como foi o caso do rio Nilo, que vocês estão vendo aqui, tá? Da geografia de Ptolomeu, de 1492, e que teve uma ampla circulação, a Carta da África apresenta o rio Nilo com a mesma feição. Ele tem aqui uma rota circular, e quando ele nasce, ele desaparece nessa região, abaixo das montanhas da Lua, para reaparecer logo em seguida. Se essa geografia fantástica do rio não aparece no relato dos irmãos, sem dúvida o Rio São Francisco é associado por eles à fartura, garantindo o sustento dos viajantes em suas margens. Não só garantia a água, como o alimento aos andarilhos cansados e apontava a rota a ser seguida. A presença e a profusão de frutas era outro indicativo, desde o século XVI, da afirmação do Brasil como paraíso terrestre. Ao longo do relato dos Nunes, eles dão notícias de várias plantas. A mais interessante é a notícia que eles fazem do genipapo, que é uma árvore que dá uma fruta parecida com o marmelo, estou citando a descrição deles, e ele fica 1 ano na árvore antes que se possa comê-lo. Em uma das ilhotas do Rio São Francisco, contam os Nunes, a natureza era tão pródiga que, sem haver necessidade de plantar, se criam melancias das mais excelentes, sempre ao alcance dos viajantes famintos. Outra informação, eles dizem que só num momento, eles foram capazes, os três, de colherem 36 dúzias de melancias na ilha, e que essas melancias se reproduziam sem a necessidade de que fossem plantadas ou semeadas. O paraíso se revelava assim na fartura da terra,
que não precisava do suor e do trabalho humano para dar alimento e repasto a quem tem fome. Assim, podemos ver nessa associação que os irmãos fazem da região em torno do Rio São Francisco ao paraíso terrestre, e mais propriamente, a terra prometida, né, um dos elementos subliminares do mapa mental que eles produziam. E, apesar de que o objetivo principal do roteiro era orientar os viajantes em seu deslocamento para a região. Assim como eu mostrei no mapa de Soledade, muitos elementos para a gente compreender um mapa estão não na relação direta com a região que eles estão representando, mas ao aspecto imaginário que a região ocupa na cultura da época. Então, Minas, por essa época, aos olhos dos portugueses, era o próprio paraíso terrestre. Seguindo, então, o roteiro traçado pelos irmãos Nunes e comparando a linha que evidencia o mesmo caminho traçado na carta por D'Anville, de 1748, percebe-se uma série de similaridades. Assim, o viajante, então, saindo da Bahia, né, da cidade de São Salvador, né, ele atravessava a Baía de Todos os Santos, deixando pela direita a ilha de Taparica, seguindo então até o outro lado da Bahia, até a Vila da Cachoeira, que era a porta de entrada do Recôncavo Baiano. Ali começava uma longa trilha, que a partir de São Pedro o Novo, está aqui num topônimo francês, Saint-Pierre-le-Neuf, cruzava o Rio Paraguaçu, a Vila de Santo Amaro, então está aqui, ó, o Rio Paraguaçu, a Vila de Santo Amaro, né, que dava nome a esse trajeto, era o trajeto do Amaro, a Serra da Chapada, que está aqui, os Campos Gerais, o Rio das Contas, que está aqui embaixo, ó, pequeno e grande, né, o hospício dos Frades do Carmo, o Rio das Rãs, até a Fazenda da Prateca, que ficava exatamente na confluência com o Rio São Francisco. Dali o caminho seguia, em grande parte, o Rio São Francisco, para chegar, então, na Cachoeira, no Arraial do Cardoso, né, e, finalmente, na Barra do Rio das Velhas. Para depois, então, junto aqui da Barra dos Rios das Velhas, atravessando o Rio Ricudo, o Rio Fondo, a Serra Vermelha, o viajante atingia finalmente Vila Rica. Enquanto rios, cadeias, montanhas, vilas e caminhos apareciam claramente no mapa, outras informações que dão o tom e revelam a riqueza do relato desaparecem completamente quando a informação textual foi transformada numa linguagem cartográfica. Assim, por exemplo, quando a gente olha aí esse trecho do mapa de 1748, não somos capazes de saber, por exemplo, que na ilha de Taparica se pescava baleia, ou perceber todas as agruras que os irmãos Nunes se defrontaram ao longo do caminho e que eles tiveram cuidado de relatar para avisar os viajantes. Esses elementos de dificuldade revelam também que o paraíso não era algo que se encontrava facilmente, mas alcançado pelos eleitos apenas após muito trabalho. O perigo dos caminhos das Minas eram bem conhecidos pelos que se aventuravam a percorrer as trilhas da região. O ataque de negros quilombolas, ou de índios, alguns deles antropófagos, os sezões ou as febres malignas, a fome e a desorientação, ou o ataque de animais selvagens e peçonhentos. Um esvoto exposto no convento de São Bento, na Bahia, nos mostram que os perigos que se defrontavam os irmãos em sua viagem eram comuns a muitos viajantes. Assim, todos eles, após saírem de sua terra, você vê que aí ele está todo bem vestido, nós vamos ver no final da viagem, montado num cavalo, todo garboso, e vagarem pelo sertão, eles foram atacados por cobras, está aqui a cobra, ó, nos pés, do viajante, porque esses animais peçonhentos eram um perigo constante. Os irmãos Nunes contam, por exemplo, que numa fazenda chamada do Paulista, eles foram atacados por morcegos. Mas não eram só índios ou animais perigosos, como aqui esses jacarés. Um outro problema constante eram os paulistas, que atacavam sem aviso.
né? Então aí mostrando uma emboscada dos paulistas, e aqui o coitado já perdeu o cavalo, já perdeu as botas, já perdeu, né, já não está mais aí garboso. Daí a gente vê uma informação subliminar que está no roteiro, que é esse preconceito que os portugueses tinham em relação aos paulistas, né? Eles viam os paulistas sempre como selvagens, não tinham civilização e nem ao menos possuíam o necessário para a sua subsistência. Um terceiro problema, um outro grande problema, era a fome ou desorientação, tá? Que está aqui embaixo. Ele então tem que recorrer inclusive aos índios, né? Aí a roupa dele já está até se rasgando, né? Por isso, então, o roteiro demarcava com clareza o caminho, dividindo em trechos bem definidos a serem percorridos no espaço de um dia, para que ao final do dia, então, os viajantes pudessem se arranchar. Mas enquanto no roteiro dos irmãos Nunes, o texto se apresenta, né, o caminho se apresenta como um lugar palmilhado de fazendas, né, que forneciam então o repasto ao viajante cansado e faminto, o mapa apresenta a área como uma região quase vazia, a não ser pelos poucos arraiais dispersos pelo caminho. Por um lado, então, nós podemos entender o motivo pelo qual D'Anville elegeu certos lugares para inserir no mapa, tais como os rios, montanhas, serras, que faziam parte de uma linguagem cartográfica universal. Por outro, não fica claro por que os lugares estão inscritos no mapa. Por que alguns lugares, como por exemplo, o Hospício dos Frades, ou a Vila do Rosário, ou ainda a Aldeia dos Tapuias. Por que eles foram escolhidos em detrimento de outros? Podemos intuir que o objetivo diplomático do mapa determinou alguma dessas escolhas. Por exemplo, Dom Luís acreditava que as negociações deveriam se dar pelo uti possidetis, ou seja, que cabia a cada coroa aquilo que efetivamente tinha colonizado. Assim que o caminho e a profusão de vilas e arraiais dispostos na região apontavam para a efetiva colonização que os portugueses empreendiam na área. Mas não nos é possível saber, né, pelo mapa, ao contrário do relato, as distâncias precisas ou o lapso de tempo gasto para percorrer os diversos trechos, informação essencial para os que pudessem se deslocar para o caminho, que é facilmente perceptível, né, no relato dos irmãos Nunes. Aliás, né, chama bastante atenção o fato de que alguns lugares que ele conta, com precisão, a distância percorrida, por exemplo, que Vila Rica distava 6 léguas do Curralinho, que Dalbira ficava a outras 6 léguas da mesma vila, que o sítio do Salgado ficava a 3 léguas da cidade da Bahia, viagens que havia feito, algumas delas, como ele mesmo conta, há mais de 30 anos. Então a gente percebe como que isso marca um viajante contumaz. Outra coisa que a gente percebe no roteiro é que os irmãos preocupam-se em ordenar a jornada, que gastava de 25 a 30 dias, em jornadas precisas, o que não pode ser facilmente percebido no mapa, apesar dos locais assinalados ao longo do caminho apontam para os possíveis locais de pouso. Uma constante presença no relato é o Rio São Francisco e sua rede de afluentes. O rio era responsável por todo um ecossistema vegetal e animal, né? A Lagoa dos Patos refletia essa fartura que o rio provia e que encantou os irmãos Nunes e que ainda deslumbrava os viajantes no século XIX. Sérgio Buarque de Holanda diz que uma das grandes ciladas que os viajantes encontravam era a angústia da sede. Percebe-se que essa é uma preocupação central no relato dos Nunes, que dizem que o maior trabalho era buscar água. Para evitar a sede, então, né, quando eles se deslocavam por esse sertão agreste, eles dão uma série de dicas para o viajante. Né, e a gente percebe, então, que no relato o rio é descrito como forma de orientar e prover o sustento do viajante. No mapa, o rio também ocupa um papel central, mas sua função é outra. É ele que delimita a fronteira, já nós vamos ver, entre a região colonizada pelos portugueses e o interior oeste, ainda não totalmente desbravado e em grande parte desconhecida.
A linguagem cartográfica também não nos deixa ver a experiência cotidiana que se imprimia nos nomes dados às coisas. Assim, a nomenclatura espelhava as vivências cotidianas desses homens no sertão. Os Nunes nos contam, por exemplo, que Santo Antônio do Urubu era assim chamado porque ali se encontrava o urubu, que é um pássaro como um corvo. E, ao longo do relato, passava-se pelo Olho d'Água da Serra, Poções, Rancho da Fome, Urtiga, Agreste, todos os lugares que remontam à difícil jornada, né, e à luta do viajante contra a sede e a fome. Parte da resposta para a ausência dessas informações tão ricas, né, que são encontradas no relato, mas não no mapa, é o fato de que o mapa foi feito a pedido do embaixador Dom Luiz da Cunha e que tinha propósitos político-diplomáticos. Isso explicaria a falta de informações que só seriam importantes no contexto da viagem, mas não no intuito diplomático. Mas tal argumento pode explicar apenas parcialmente certas permanências, como é o fato de D'Anville ter cuidadosamente reconstruído geograficamente o traçado do caminho, propósito principal do relato, mas não do mapa, né? Que, como já foi dito, para os propósitos da coroa portuguesa, era até interessante que ficasse em segredo. Porém, apesar da presença dos dois, caminho e rio, o cartógrafo os configura no mapa como tendo rotas quase lineares. No entanto, pelo relato dos Nunes, sabemos que, ao olhar dos viajantes que vivenciaram o trajeto, eles são curvos, sinuosas e resultado de escolhas feitas pelo viajante. No mapa de D'Anville, né, o caminho e o rio, né, principalmente o caminho, se apresenta como algo dado, imutável, né? E qual que é a função do caminho ali? Ele permite tornar perceptível a presença do colonizador português, ao mesmo tempo que enaltece o conhecimento do próprio cartógrafo. Então, a linguagem cartográfica, ao se tornar cada vez mais esquemática, né, eliminava determinadas informações contidas no texto e, de certa forma, apagava do espaço da carta a vivência experimentada por esses desbravadores da região. O leitor do mapa podia se surpreender ao visualizar no meio do caminho uma aldeia dos Tapuias. No entanto, a maneira de D'Anville de expor graficamente a informação, parecendo apenas se tratar de mais um povoado situado logo abaixo do Arraial do Cardoso, atenua o impacto. Mas não só. Ao dispor o núcleo indígena em uma sucessão linear de povoamento dos brancos, também o circunscreve dentro de uma organização espacial dos europeus, incorporando a população nativa à população colonial, o que também servia para demonstrar a expansão da fronteira civilizatória, da cultura e da sociedade portuguesa na América. Ao espectador do mapa, no entanto, escapava a informação, constante no relato, que os índios eram da cor de cereja, que tinham o cabelo escorrido e que a aproximação de tal aldeia, ao contrário do que o mapa parecia mostrar, resultava numa experiência pouco feliz. Tá? O que não ocorreria com o leitor do relato dos Nunes, já avisado do perigo que corria na região. Assim, no relato, a aldeia é citada para que ela fosse evitada, enquanto que no mapa a aldeia é inserida como se fosse mais um lugar da civilização portuguesa. Quando um dos irmãos se aproximou da aldeia para pedir água, como ninguém o entendia, e agora eu estou citando o relato, o quiseram matar. Chegou então um coronel, seu camarada, que sabia a língua da terra e lhe salvou a vida. Aqui observa-se outra informação importante aos viajantes, o papel daqueles que podiam se comunicar com os nativos, os chamados línguas. Outra informação que nos escapa no mapa é o rol das nações indígenas que se encontravam na região, informação que muitos mapas anteriores procuravam incorporar. Então, se o caminho foi traçado ao longo de um repertório de experiências vividas que definiram os locais de pouso, essas escolhas não podem ser percebidas claramente para quem observa o mapa. Percebe-se no mapa, no entanto, duas formas de linguagem utilizadas por D'Anville para sustentar as informações geográficas que ele dispõe na carta. Então, a gente vê aqui que o Rio São Francisco ele é exatamente uma fronteira entre duas formas distintas de linguagem. Uma cartográfica, que está aqui a leste do rio, e uma textual, que está a oeste do rio.
né? Então, se no lado leste é esse conjunto de imagens cartográficas, né, que permite ao leitor apreender a realidade local, na parte oeste, marcada por um vazio gráfico, é a fala do cartógrafo que legitima a sua inserção no mapa. Assim é que naquele texto, né, D'Anville diz: nesta parte do Brasil, eu coloquei um espaço de 50 mil léguas francesas quadradas, as quais as cartas precedentes não deram a conhecer. Essa duplicidade de linguagem é capaz de mostrar e legitimar não só a presença de elementos a serem vistos a partir do mapa, mas também as ausências, antes não percebidas pela tradição. Se no mapa do metrô de Londres as estações são aproximadas com vistas a facilitar o deslocamento dos passageiros, no mapa de D'Anville, a precisão das distâncias cartográficas, com vistas à negociação diplomática, o conduz à direção oposta. Ele acrescenta 50 mil léguas quadradas, até então não representadas na cartografia europeia, e as reivindica à possessão portuguesa. As diferentes formas com que D'Anville se apropria dos documentos por ele recolhidos para configurar a sua entidade sul-americana e as diferenças distintas como torna pública essa apropriação, levantam interessantes considerações sobre os diversos estatutos de verdade que ele concede a essas fontes, fossem cartográficas ou não. Assim, na cartela do mapa, logo aqui, eu não consegui uma imagem boa que desse para aumentar, vocês vão me acreditar, ele aqui diz que a única fonte que ele utilizou para fazer esse mapa foi a expedição do La Condamine, que é uma expedição franco-espanhola muito famosa, que foi a Quito para resolver um dos grandes debates científicos dessa época, que era o real formato da Terra. Então, a escola inglesa newtoniana, ela defendia que a Terra era achatada nos polos por conta da ação da gravidade, enquanto a escola francesa, né, do Laplace, que nós vimos, defendia que a Terra era esfericamente perfeita. Por isso, então, foram organizadas duas expedições, uma para medir o Equador e uma para medir os polos, para concluir qual que era a forma real da Terra. E o La Condamine, então, foi uma expedição extremamente famosa, que teve um reconhecimento científico muito grande, e foi a Quito exatamente medir o Equador. Não é à toa que o único documento de um vasto repertório de relatos, mapas, que o cartógrafo utiliza, o único que ele cita na cartela é exatamente o mapa do La Condamine, da região amazônica, né, no qual ele então procurava, se colocando no esteio dessa expedição, que alcançou um reconhecimento acadêmico internacional, que ele então participava do mesmo esforço de remodelação da entidade sul-americana. Só que, diferentemente do La Condamine, que tinha vivido isso em loco, D'Anville, né, no seu gabinete, não partilhara desse reconhecimento empírico, né, mas, né, ele se colocava na mesma tradição. Por outro lado, não há uma referência explícita no corpo do mapa do conjunto de contributos importantes que permitiram preencher vários dos espaços do mapa ou incluir enormes vazios na América Portuguesa. Tratava-se do conjunto de relatos que o Dom Luís da Cunha lhe enviou e que lhe municiara no esforço de reconfiguração de partes importantes do Brasil. Esses anônimos, palmilhando os sertões das Gerais, os pampas platinos, eram os verdadeiros olhos do cartógrafo. Né? D'Anville não deixa aparente no mapa, né, que esses homens do sertão foram os que realmente permitiram conferir uma nova dimensão à Terra, né, embora grande parte dos seus relatos não tivessem sido produzidos com esse propósito. Bom, então, para concluir, cotejar parte do mapa de D'Anville com o relato dos irmãos Nunes nos permitiu, então, discutir alguns dos pontos que levantamos no início dessa apresentação acerca dos mapas e de sua linguagem simbólica. Podemos perceber, então, que a Carta da América Meridional, de D'Anville, e o relato dos irmãos Nunes possuem correspondências com a região cartografada, mas nenhum dos dois é um simples espelho em miniatura da região. Eles são uma representação dessa realidade, e inúmeras camadas se interpunham entre o real
e o relato e o mapa, plasmados por questões diplomáticas, políticas, econômicas e socioculturais. Muitas vezes, essas questões disseram mais a respeito da imagem que aparece no mapa e no relato do que a região que ambos representavam. São essas questões que elegeram muitas das presenças e das ausências, tanto no texto escrito quanto na imagem cartográfica. Vimos também que o destinatário, ou o fim a que se destinavam esses dois documentos, também influenciaram muitas dessas escolhas. Algumas das presenças ou ausências foram intencionais e outras nem tanto, mas ambas são importantes para compreendermos o imaginário que as pessoas tinham daquela região. A cartografia também não era fruto apenas de uma observação direta e empírica da natureza, apesar de que havia alguns indivíduos que faziam levantamentos topográficos de regiões circunscritas. Distantes em seu gabinete, o cartógrafo compilava mapas, em escalas reduzidas, e para isso utilizava esse conjunto de fontes, as quais ele submetia à sua crítica, descartando uma em detrimento de outras. Mas mesmo o conjunto das fontes utilizadas, como eu mostrei, adquiriu no mapa de D'Anville status diferentes, e os documentos eram incorporados na carta de forma seletiva e diversificada. Mas é na carta de 1748, e somente nela, que 3 oráculos se encontram e revelam os substratos e as diversas linguagens sobre as quais se assenta o mapa. A linguagem cartográfica, domínio do sábio francês, a linguagem política, palco do diplomata português, e o espaço vivido, as trilhas percorridas pelos 3 irmãos Nunes. Obrigada.